Bom, pessoal, boa noite, bom estudo para vocês. A gente vai começar agora a disciplina de mecânica clássica e eu vou gravar a aula conforme eu combino com vocês. Combinado agora é assim, toda semana tem uma aula nova, quinta-feira pela manhã aula presencial, tá? Não tem problema se você não puder assistir. A mesma aula vai ser gravada e depois colocada aqui no AVA, compartilhada pelo YouTube. Os slides vão estar em inglês, tá? Porque eu vou usar o Grindr como livro, mas não se preocupem, eu vou apresentar a aula e falar para vocês ao longo do tempo isso aí. Então, a nossa disciplina ela vai se desenvolver dessa forma. Eu vou ter 3 listas de exercício que vão ser a parte avaliativa de vocês. E tão logo essas listas sejam disponibilizadas, né, com prazo para ser, com as listas vão ser disponibilizadas em ter prazo para ser entregue, eu vou marcar o atendimento síncrono, né, aulas à noite, para a gente ter esse atendimento e poder trabalhar neste sentido. Muito bem, então, é o nosso primeiro tema. Vamos começar hoje com os axiomas de Newton e os conceitos básicos da mecânica, fazer uma revisão, vamos dizer assim, em Física 1, começar a revisão em Física 1, porque é importante a gente ter isso para trabalhar os conceitos de mecânica clássica. E a gente começa, então, aqui, ó, todos os conceitos que a gente quer trabalhar, e tanto da parte vetorial quanto da parte escalar, né, com o teorema trabalho-energia e com o teorema do impulso-momento. E os axiomas de Newton a gente começa pensando que temos as 3 leis, oficialmente, né, que governam a mecânica clássica: inércia, a lei fundamental da mecânica, e a lei de interação, a lei da ação e reação. E a gente suplementa isso com o teorema da superposição das forças e dos movimentos, né, que é algo que tem a ver com o caráter vetorial dessas grandezas. Para isso, a gente tem que começar definindo por algum lugar, né? Então é importante comentar as premissas que surgem com a mecânica newtoniana. Em primeiro lugar, o tempo absoluto, que garante que o tempo é um invariante, que vai poder ser o mesmo em todos os referenciais que a gente vai adotar. E por conta disso, nós não precisamos fazer nenhum tipo de transformação entre ela, e isso vale para toda a física clássica e, eventualmente, até mesmo em algumas situações para a física avançada, né? Somente quando a gente vai para grandes campos gravitacionais, mas não vai entrar nesse fato, que isso a gente tem diferenças nessa questão do tempo absoluto. Segundo postulado, segunda premissa, é o espaço absoluto. Lembra que o Newton, para propor isso, ele tinha um referencial privilegiado, as estrelas distantes, e por conta disso, se escolhia esse referencial, que a gente vai ver ao longo do tempo que ele cai, que não passa a ser necessário pelo princípio da relatividade. Além disso, a independência da massa na velocidade. A massa não é alterada de forma dinâmica, pela premissa de Newton. E, por último, o fato de que processos no sistema fechado não vão afetar a distribuição de massa desse processo, ou a massa total desse processo, não, desse sistema fechado. Além disso, nós vamos começar falando de uma mecânica do ponto material. E para isso eu vou definir o ponto material como alguma coisa que a gente pode desprezar formato e tamanho, tá? De forma que só vai considerar o movimento de translação, o movimento de rotação em torno do eixo não é considerado ainda, tá? E a partir daí, então, a gente pode tirar os axiomas, né? Os axiomas vão levar as leis. O primeiro axioma é o que diz que na ausência de forças sobre um sistema, forças externas sobre um sistema, eu terei velocidade constante, é uma decorrência disso, né? Porque afinal de contas a gente vai criar uma quantidade, que vai ser uma quantidade conservada, a gente vai ver depois, chamada momento linear, ou quantidade de movimento, que se mantém constante nessa ausência de forças. Essa quantidade de movimento P, momento linear, é o produto entre massa e velocidade. E como a massa é independente da velocidade, tá, a gente não tem essa preocupação, então a gente considera que força igual a zero considera a velocidade constante. Velocidade constante significa que o corpo está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Tá? Decorre daí, portanto, que essa quantidade, o momento linear, ela está relacionada com a força, dizendo que como força zero, essa quantidade ela se mantém constante, significa que quando existe força, essa quantidade varia.
Então, o segundo axioma diz que a força total agindo sobre um corpo modifica a taxa, modifica o momento linear no tempo, ou seja, é uma taxa de variação do momento linear. E isso aí, desse ponto assim, né, como a gente está considerando dentro do axioma que a massa é independente da velocidade, então a massa vai ser independente do tempo também em boa parte das situações, a gente retoma lá aquela relação que vem desde a física, desde o do ensino médio, dizendo que a força aplicada sobre um corpo é igual ao produto de massa vezes aceleração, as duas vetoriais, né, força e aceleração, e pelo fato de serem vetoriais, a gente tem um princípio da superposição, que obedece aquele suplemento lá para as três leis de Newton, que diz que na questão dos vetores a gente vai ter o princípio da superposição valendo, dizendo que a força total que age sobre um corpo tem que ser considerada também em modo de direção e sentido. O terceiro axioma é aquele que fala que corpos, nas forças que a gente está trabalhando, elas têm agentes, e esses agentes eles sofrem uma contra-ação, uma ação de mesmo valor, só que em sentido contrário no seu corpo quando eles exercem força sobre o outro. Então, forças com agente necessariamente vão criar pares de ação e reação, ou força e contra-força, como é colocado aqui em inglês. E aí a gente pode ver que a segunda lei de Newton, né, que decorre dessas coisas aí, a relação força é igual à variação temporal, a taxa de variação temporal do momento linear, ela pode ser uma definição para força e também uma lei geral que diz que qualquer força aplicada vai modificar o momento do corpo. Então, a gente pode, depois dessas definições, desses axiomas, a gente pode ir para os conceitos básicos da mecânica, né? Começando com a definição de sistemas inerciais. A gente pode pegar aí dois referenciais diferentes, um referencial sem linha e um referencial com linha, comparar os dois. Tá? Esses dois referenciais eles estão com suas origens diferindo por uma distância r grande, e essa distância r grande está relacionada com a diferença entre as posições medidas de um determinado ponto pelos dois referenciais. E o movimento desse ponto, ou a força que age sobre esse ponto, vai obedecer à segunda lei de Newton, a equação básica, né, para cada um dos referenciais. E se tu fizer uma diferença entre as duas, tu vai ver que a relação vai estar diretamente ligada com a variação dessa segunda derivada, né, porque a aceleração é a segunda derivada da posição relativa entre as duas origens. Ora, mas se a gente assumir sistemas que obedecem à segunda lei de Newton, a gente pode dizer que as forças medidas vão ser a mesma, consequentemente a força é zero. Para a força ser zero e a massa, ela não, num sistema que tem massa, a massa não é nula, né? Isso significa que a segunda derivada dessa grandeza, a distância, que separa os dois, as duas origens, ela vai ser nula, e isso significa, segunda derivada igual a zero, significa dizer que a primeira derivada é uma constante, a primeira derivada é uma velocidade, diz que a velocidade é constante, isso quer dizer que para que as forças, para que o observável força seja o mesmo nos dois referenciais, a gente pode ter a situação em que a velocidade relativa entre esses dois referenciais é constante. Pode ser nula ou pode ser um MRU. E aí a gente chama esses dois sistemas, que vão ter as mesmas leis físicas, esses sistemas inerciais. E aí a gente não precisa mais da definição lá de espaço absoluto, porque agora tu considera as leis somente a partir dessas modificações. Esse é o primeiro princípio da relatividade, o princípio da relatividade clássico, como é trabalhar. Partindo daí, então, partindo dessa dinâmica dos sistemas inerciais, eu posso considerar, usando a terceira lei de Newton, né, que eu posso suplantar aquela definição clássica de massa como quantidade de matéria que vem da química, a partir de uma grandeza dinâmica, né, dizendo que, comparando numa colisão onde só existem forças entre os corpos, e a gente expressa toda a força externa, que as forças que agem entre esses corpos são iguais e, consequentemente, a relação entre massa e aceleração dos dois é igual.
E aí eu posso comparar as massas a partir da comparação das acelerações. Nota que, por exemplo, aí eu tenho uma definição dinâmica para a massa e não mais a definição puramente química lá da quantidade de matéria, como era falando, e isso decorre de um processo físico, processo de colisão, que é um processo de medida, tá? Usando duas leis básicas, a segunda e a terceira lei de Newton, num referencial definido pela primeira lei de Newton. Então, definindo força, definindo massa, né, a gente vai pensar que, pela segunda lei de Newton, pelo postulado fundamental, a força causa aceleração, aceleração significa que o corpo vai se movimentar, então força causa deslocamento, e quando a força causa deslocamento, a gente associa isso a uma grandeza física chamada trabalho. Então, pegando ali um elemento só do caminho que essa força está fazendo para levar a partícula entre dois pontos, né? Eu tenho um trabalho realizado infinitesimal, pequeno, né? Que é um produto escalar, e esse produto escalar me diz que é necessário que essa força esteja relacionada, alguma componente da força esteja na direção do deslocamento. Ou seja, causando diretamente, como está na primeira expressão ali em cima. Unidade para o trabalho é o Joule, a gente lembra disso. E para calcular o trabalho total, depois desse trabalho infinitesimal, a gente calcula uma integral de linha entre os pontos P1 e P2, tá? Tranquilamente, sem problema. E além disso, né, além do trabalho, eu tenho que também entender eu tenho que definir uma taxa de realização do trabalho que a gente chama de potência. Tá? E essa taxa de realização de trabalho, usando a definição que tem ali, ela pode estar associada a um produto escalar entre força e velocidade, uma vez que a velocidade é a taxa de espaço percorrido, ou de modificação do espaço com o tempo. Unidade watt. Tá? Considerando isso, portanto, né, que a gente tem o trabalho, e é uma grandeza escalar, não é mais uma grandeza vetorial, eu posso associar esse trabalho a alguma grandeza intrínseca do corpo. E essa grandeza intrínseca do corpo é a energia. Eu vou primeiro definir a energia cinética, e para isso eu vou reescrever o trabalho entre dois pontos definidos, R1 e R2, tá? em, em termos do tempo, dos intervalos de tempo onde ele está em R1 e onde ele está em R2. E para isso eu reescrevo o vetor infinitesimal de deslocamento dr com velocidade vezes o intervalo de tempo. E além disso, lembrando da segunda lei de Newton, eu vejo que massa é o produto de massa vezes a variação da velocidade. Posso reescrever isso, tá? Massa é constante, e posso reescrever esse produto todo como uma diferencial do produto escalar entre as velocidades e definir a minha integral entre as velocidades que estava o corpo no ponto R1 e no ponto R2, e eu defino assim uma grandeza relacionada com o trabalho, que é a energia cinética, o meio de mv ao quadrado, escalar por natureza, porque some o caráter vetorial da velocidade por ele estar ao quadrado. E aí eu vejo que o trabalho é responsável pela transformação, pela transferência de energia cinética entre um corpo e outro. O trabalho realizado aumenta a energia cinética do corpo. Por outro lado, né, eu tenho que pensar da onde vem essa energia. E aí eu vou definir uma situação, ou postular uma situação, onde que essa força possa ser escrita em termos do gradiente de uma quantidade escalar. Defino dessa forma, como está ali na 17.8. E quando eu defino isso, eu estou assumindo que essa força é chamada de conservativa. Tá? E aí, por propriedades do cálculo, a partir do momento que eu assumo essa força conservativa, essa quantidade conservativa, escrita em termos do gradiente de uma quantidade escalar, a integral de linha, a integral do trabalho, passa a ser independente de trajetória, e aí eu faço o cálculo ali para ver que este trabalho é escrito como negativo da diferença entre essa grandeza V, grandeza escalar, que eu vou chamar de potencial, V2 e V1. Então eu consigo realizar essa quantidade, tá, como diferença. E note que agora eu tenho
o trabalho com V1 menos V2, dizendo que o trabalho realizado sobre uma partícula diminui essa quantidade potencial sobre ela. Outra forma de escrever isso, né, é poder dizer que ao longo de como o fato do trabalho ser independente da trajetória, isso quer dizer que ao longo de uma trajetória fechada, que ele retoma o ponto inicial, ponto final são o mesmo, esse trabalho vai ser nulo. E aí, por conta disso, eu posso escrever que o rotacional desse trabalho, o rotacional dessa força, desculpa, ele vai ser nulo porque o rotacional de uma quantidade, do gradiente de uma quantidade escalar, pelo que a gente tem lá do cálculo vetorial, é nulo. E aí eu posso definir essa quantidade escalar como um outro tipo de energia, que é uma energia potencial associada à configuração, que a gente pode ver ali, que é dado pelo menos o negativo do trabalho entre dois pontos. Tendo a definição dessas duas energias, energia cinética associada com o movimento, energia potencial associada no campo conservativo com a configuração, eu posso reescrever então isso de forma a ter uma lei de conservação, dizendo que existe uma quantidade onde se soma em cada ponto a energia cinética e a energia potencial, e eu tenho energia total, energia mecânica, como algumas vezes fala, que representa a energia total do ponto material naquele determinado ponto, e essa quantidade é conservada, se mantém constante ao longo da trajetória. Para isso, eu assumi duas premissas. Né? Continuo tendo aquelas premissas e leis básicas da mecânica newtoniana, e segundo, o fato de eu estar trabalhando com campos conservativos, que eu posso escrever a força como gradiente negativo de um potencial. E aí vale tranquilamente essa questão da constância, da conservação da lei de energia, primeira das leis de conservação que a gente tem na nossa conversa de hoje. Essa lei de conservação ela surge por uma quantidade escalar. Tá? É uma quantidade escalar, mas eu posso fazer um tratamento vetorial. E aí eu vou para o lado do teorema chamado de teorema de, por um lado lá eu tinha trabalho e energia, aqui eu vou para o impulso-momento. E eu posso definir vetorialmente uma quantidade chamada impulso da força, aonde que eu considero a ação da força ao longo do tempo. E faço uma integral, portanto, dessa força enquanto que ela está agindo sobre o corpo. Posso reescrever isso pela definição do momento linear, pela segunda lei de Newton, e aí eu vejo que essa quantidade do impulso da força é idêntico, tá? Identicamente igual eu vou falar, né? Idêntica à variação do momento linear do corpo. Então, o impulso da força ele é equivalente à variação do momento angular, que vai ser utilizado de forma a entender que terei uma quantidade que vai fazer transferência de momento, como eu tinha trabalho lá que fazer transferência de energia, aqui o impulso faz a transferência de momento entre dois corpos através da ação da força ao longo do tempo. Até agora a gente estava comentando com você somente quantidades relacionadas com movimento translacional e força que tinha alguma componente que causava um movimento. Digamos que a força que está agindo, ou o momento, ou a velocidade do corpo, ela não está, não é colinear ao vetor que liga ao ponto que tu está trabalhando. Então tu vai ter uma situação chamada de momento angular e associada a ela vai ter um torque. Para isso eu vou pensar, por exemplo, que um corpo que está separado de um determinado ponto fixo, um pivô, tá? E gira em torno dele, ele tem um momento angular dado por um produto vetorial. Por que eu sou produto vetorial agora? Porque eles não são mais colineares e não são mais coplanares. Tá? Eu vou ter dois vetores coplanares, a separação, o vetor de separação entre a massa e o pivô, e a velocidade, ou o momento linear desse corpo, e a partir disso eu tenho um vetor, que vai ser um vetor axial, né, que é um vetor para fora do plano,
é definido como vetor para o plano externo ao plano formado pelos dois primeiros vetores, eu tenho uma quantidade que é puramente vetorial. Assim como, se eu fizer a derivada dessa quantidade, que eu chamei de momento angular, eu tenho derivado dos dois lados e eu defino uma quantidade chamada de torque, ou momento da força, que basicamente é a força associada, é a quantidade relacionada com força que faz com que o corpo modifique o seu momento angular, como está ali. Né? A taxa de variação do momento angular é dada pelo torque. Mas por que eu consigo chegar nessa relação? Porque fazendo aqui a propriedade da derivação de um produto, que eu utilizo a propriedade ali na primeira linha da 1726, eu chego no primeiro termo a um produto vetorial entre dois vetores iguais, o vetor V e o vetor V é multiplicado por M, que é o múltiplo dele, ou seja, são dois vetores com a mesma direção, no mesmo sentido. Tá? E quando tu tem vetores de mesma direção e mesmo sentido, o produto vetorial entre eles é nulo, desaparece isso, e eu fico com uma definição, portanto, que me diz que o torque que é a variação do momento angular, ele é dado pelo produto vetorial entre o raio vetor e a força aplicada. Na situação, portanto, que não existe torque, a quantidade, a taxa de variação do momento angular é zero, significa que ele é constante. Tá? E aí eu consigo chegar numa lei de conservação do momento angular. Na ausência de torques, o momento angular é constante. Isso só vai acontecer quando os vetores R, raio vetor, e força tiverem mesma direção. Tá? Pode até ter sentidos contrários, mas mesma direção. E esse é o caso onde eu tenho uma força central. Então, para forças centrais, a gente tem um teorema, uma lei de conservação do momento angular, porque para forças centrais o torque é nulo e isso faz com que o momento angular seja conservado. Tá? Da mesma forma, como o torque é nulo, o momento angular é conservado, na situação em que a força é nula, ou que não há forças externas agindo sobre o corpo, eu tenho um momento angular conservado, e isso é idêntico à primeira lei de Newton que a gente traz lá. Então, gente, fazendo um sumário para a aula de hoje, a gente chegou em 3 leis de conservação. Conservação da energia, que vale em situações onde eu tenho forças conservativas, que podem ser escritas como gradientes de uma quantidade escalar, e aí eu tenho a energia conservada ao longo do movimento do ponto material. A conservação do momento angular, que diz que quando em forças externas, em forças centrais isso acontece, mas na inexistência de torques externos sobre um corpo, o momento angular dele se mantém constante. E a mesma coisa vale na ausência de forças externas ou com força externa total nula sobre um corpo, o momento angular é conservado, o que equivale à primeira lei de Newton. Então, gente, isso sumariza a aula de hoje, tá? E na próxima semana a gente vai seguir generalizando o movimento linear, né? Trabalhando com outras quantidades, saindo só do movimento retilíneo. E, além disso, passa para o movimento novilíneo também e vai falar sobre queda livre. E na queda livre a gente tanto vai falar de movimento vertical quanto lançamento de projéteis, quanto as situações de atrito, e aí vai entrar algumas coisas novas, como atrito em meios viscosos. Gente, a aula de hoje era isso. Eu acabei falando mais rápido, a primeira gravação ficou sem voz, então desculpem, né? Por isso que eu tive que refazê-la aqui. Mas refazendo, então, a gente consegue ter essa possibilidade de eu passar para vocês esse momento. E na semana que vem a gente vai ter essa mesma situação. Os slides já estão disponíveis no AVA também, junto com essa aula. E qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, por e-mail ou pelo AVA. O AVA é mais difícil porque eu acesso um pouquinho. Tá certo, gente? Abraço, fiquem bem e a gente se vê semana que vem. Abração. Tchau, tchau.